Bem, eu resolvi hoje fazer uma breve revisão sobre o que é referencial teórico. É porque eu estou vendo que na minha turma de prática, de pesquisa, está havendo uma certa confusão entre os termos referencial teórico e revisão da literatura. Então, eu resolvi fazer esse breve esclarecimento sobre essa distinção, essa diferença. Então, o referencial teórico representa a base teórica a partir da qual se faz a análise dos resultados de uma pesquisa. E a construção do referencial teórico evidencia também o domínio que um pesquisador tem sobre o tema de sua pesquisa. O referencial teórico, geralmente, esse é o entendimento mais frequente, é que é um capítulo de uma dissertação ou uma seção de um artigo teórico empírico. Esse referencial teórico, muitos entendem que se trata de um capítulo de uma dissertação. Sim, pode ser o capítulo de uma dissertação ou de uma tese. Pode ser também a seção de um artigo teórico empírico. Sim. Agora, vamos ver quais são as denominações pertinentes de acordo com a acepção que se queira imprimir a essa terminologia. Então, referencial teórico metodológico, referencial teórico filosófico é um conceito. Revisão da literatura é um outro conceito, ainda que alguns autores considerem que referencial teórico também se refere à revisão da literatura. Então, vou aqui, tela aqui, a gente vê a acepção 1. Então, aqui eu coloquei conforme Aquino e colaboradores, cuja referência está aqui na base, aqui no slide, e Aquino e colaboradores referem da seguinte forma: referencial teórico engloba uma fundamentação teórica e um conjunto de estudos empíricos anteriores no tópico de uma pesquisa. Então, aí é que se demonstra aos leitores como uma pesquisa se enquadra no campo de estudo e que escolhas teóricas foram feitas para interpretar seus resultados. Então, fundamentação teórica é isso. Revisão da literatura também. Que constitui um ou mais capítulos, muitas vezes um capítulo de uma monografia, e uma ou mais seções de um artigo teórico empírico. Então, com a revisão da literatura, a fundamentação teórica, os autores demonstram como aquela pesquisa se encaixa no campo de estudo e quais são as escolhas teóricas que foram feitas para subsidiá-la. O outro sentido é este. Pronto, agora eu consegui passar. Sim. O outro sentido é este, conforme Azevedo, em que, ainda que muitas vezes constitua um capítulo de uma dissertação, de uma tese, de uma monografia, mas referencial teórico nesta segunda acepção é a base teórica a partir da qual se faz a análise dos resultados de uma pesquisa. Então, vejamos essa diferença que existe entre esses dois conceitos. Então, e ainda que referencial teórico seja considerado sinônimo de revisão da literatura e de fundamentação teórica por alguns autores, como eu mostrei aqui no slide anterior, há um propósito diferente. Então, é preciso fazer essa distinção. Por exemplo, eu quero falar do referencial teórico de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, por exemplo, ou da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty.
ou referencial teórico de base construtivista, referencial teórico construído por Paulo Freire. Então, isso é referencial teórico, né? Então, geralmente aplicado a pesquisas qualitativas, aplicadas geralmente, né? Então, aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu coloquei mais algum slide. Sim, aqui. Então, vejam, eu queria concluir, né, dizendo o seguinte, que referencial teórico e revisão da literatura não são a mesma coisa e não podem ser usados de forma intercambiável. Enquanto uma estrutura teórica descreve os fundamentos teóricos do trabalho, uma revisão de literatura avalia criticamente as pesquisas existentes relacionadas a um tópico. Então, geralmente, você vai precisar fazer, você mestrando, você vai precisar fazer os dois tipos a que se refere a terminologia que eu estou mencionando aqui. Tanto revisão de literatura, quanto, se for uma pesquisa qualitativa aplicada, também o referencial teórico. Então, lembrar desta diferença. O referencial teórico, ele é interpretativo, né? Como eu disse, por exemplo, na fenomenologia, na teoria fundamentada nos dados, né? Então, isso são provenientes de outros campos do conhecimento. Estou aqui no CCM e aí as salas vizinhas também estão fazendo algumas discussões. Então, a descrição que é interpretativa consiste numa abordagem analítica, indutiva, que é projetada com a finalidade de criar maneiras de compreender a saúde humana, por exemplo, na área da saúde, e os aspectos relacionados à vivência, por exemplo, de uma determinada infecção, né? Afecção ou infecção, né? Então, essa descrição interpretativa, que é o referencial teórico, né, que é a estrutura teórica que descreve os fundamentos teóricos do seu trabalho, consiste nessa abordagem analítica, indutiva, e assim, ela é compreendida como um método que fornece uma direção metodológica aos pesquisadores das ciências aplicadas, né, como, por exemplo, na medicina, na enfermagem, eu estou considerando aqui a área da saúde, né, mas de uma forma geral, e é muito mais frequentemente usada nas ciências sociais, nas ciências comportamentais, né, mas também na área da saúde. Isso para conduzir a uma elaboração de questões de pesquisa voltadas para aspectos práticos dessas áreas do conhecimento e também a entrada no campo de uma maneira lógica, sistemática, justificada. E a criação de uma análise, né, dos dados coletados, por exemplo, em entrevistas em profundidade, em grupos focais, então, faz com que o pesquisador mostre o seu engajamento, né, em uma determinada lente, né, ele vai visualizar e interpretar aqueles dados por meio de uma determinada lente, né, que essa lente é o referencial teórico. Então, grande parte das pesquisas qualitativas, né, em saúde deriva das ciências sociais. Então, por isso que esse referencial teórico ele é muito mais usado nas ciências sociais, mas já é também usado com muita frequência e propriedade nas ciências da saúde. Então, depende do tipo de abordagem que o pesquisador segue, né? Então, eu acho que ficou agora, talvez, mais esclarecido essa questão. Então, referencial teórico é um termo usado na pesquisa acadêmica para se referir a um conjunto de teorias, de conceitos, de modelos, né, que fundamentam
um estudo específico. Então, vai fornecer a base conceitual, a base intelectual sobre a qual a pesquisa está sendo construída. Então, aqui como eu coloquei aqui a título de conclusão, né, como considerações finais, né, para concluir aqui essa breve revisão. E revisão da literatura, por outro lado, estabelece um enquadramento, né, definindo principais conceitos, termos, variáveis que serão explorados em uma pesquisa. Então, eu concluo, assim, é uma conclusão minha, porque, como eu disse inicialmente, há autores que consideram que referencial teórico é sinônimo de revisão da literatura, e autores que consideram que são conceitos distintos. Então, eu sou, assim, sou uma pesquisadora que considero que o referencial teórico não é sinônimo de revisão da literatura. Então, acho que agora posso encerrar esse pequeno monólogo, mas que pode se transformar em uma discussão, né, à medida que vocês assistam a este vídeo. Então, vou aqui encerrar. Então, até a próxima. Quando eu vi alguma outra dúvida e alguma outra discrepância ou controvérsia aqui na prática de pesquisa, então eu vou voltar e fazer as devidas revisões breves, né, sobre a questão. Então, até a próxima.